Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E pedimos, ó Deus, traga paz para dentro dessa casa, traga alegria, traga força, traga um ânimo novo. Oramos para que as brigas cessem, a ansiedade, a angústia, tudo aquilo, Senhor, que vem para afligir a alma, Senhor, leva embora. Oramos agora para que todo câncer, para que toda depressão, para que toda alergia, para que todo problema de saúde renda-se ao poder de Jesus Cristo. Cremos, Jesus, que Tu tens todo o poder de curar, de libertar, de restaurar, de dar uma nova vida e também de salvar. Por isso invocamos o poder de Deus agora, que o poder de Deus venha sobre Ti. Em o nome de Jesus, que toda infecção, toda inflamação, toda dor no Teu corpo renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também quebramos agora toda invocação do mal envolvendo o Teu nome. Tudo aquilo que foi mandado contra você, tudo aquilo feito contra você para perturbar a tua vida ou para destruir algo que foi Deus que te deu, nós oramos agora quebrando completamente toda a operação das trevas, que cesse o ataque espiritual, que cesse a maldade, que cesse a inveja, que cesse a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo e todo tipo também de oração contrária. Que o Senhor te guarde, que o sangue de Jesus cubra todos da tua casa, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre de acidentes, livre as pessoas da tua casa de acidente, teu marido de acidente, as pessoas que estão na estrada, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor livre de todo o mal. Oramos também, Senhor, para que o Senhor abra portas de oportunidade para nós. Oramos também por mais recursos. Oramos para que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, abençoe nosso trabalho, abençoe os negócios, abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe os nossos filhos, aqueles que já têm filhos casados, que a família, Senhor, a família dos filhos dessa pessoa que está aqui em oração, sejam tocados, sejam abençoados, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E também te pedimos, Pai, que a alegria do Senhor venha encher a nossa vida, nos dê força, Pai, nos dê ânimo, nos dê mais do Senhor, e queremos a Tua presença, Shekinah, a glória de Deus sobre a nossa vida. Senhor, enche esse lugar da Tua presença, esse lugar que está agora recebendo essa oração, enche da Tua presença e que milagres, sinais e maravilhas aconteçam em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está colocando diante de Deus uma situação que ela não vê saída, está colocando diante de Deus um problema que ela precisa de uma resposta, ela precisa de um sinal, ela precisa de um aval do céu. Meu Deus, mostra para ela o caminho. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu quero também liberar uma palavra. Tem gente aí que está tentando se levantar de algo e que está muito difícil de se levantar. Eu não sei qual que foi a tua queda, eu não sei qual o prejuízo que você teve, mas eu quero dizer para você que está tendo dificuldade de se levantar depois de ter tido uma queda. Deus vai te dar a força necessária para você conseguir se levantar e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai restaurar as tuas forças, Deus vai te restituir e você vai conseguir dar a volta por cima. Em o nome de Jesus, que o Senhor, Ele abra os teus caminhos, que o Senhor te mostre, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê inteligência, que o Senhor venha dar um escape para você em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos agora apresentar a nossa carta para Jesus. Estamos aqui orando às 6 da manhã, às 18 horas, apresentando a nossa carta para Jesus. Levanta a tua carta assim para o alto e vamos apresentar a Deus nossos pedidos, nossas cartas em nome de Jesus. Senhor Deus, apresentamos a Ti agora todas as nossas cartas e pedidos de oração. E pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor,
sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família e sobre seus negócios. Que o Senhor possa derramar da tua fartura sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa derramar do teu favor, que o Senhor possa derramar da cura, da libertação, que haja intervenções, Pai, em cada pedido de oração. Essa pessoa que colocou outras pessoas na sua carta, que colocou o nome de seus familiares, de seus parentes, dos seus netos. Pai, nós pedimos uma bênção e oramos pela salvação de cada um deles agora. Em o nome de Jesus Cristo, colocamos no teu altar esta carta, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a tua vida, uma palavra profética sobre você. Agora, foi interessante o início dessa oração aqui, o que Deus me mostrou. Eu vi como se fosse uma pessoa encurvada, com muita dificuldade de se levantar. Sabe quando alguém está extremamente exaurido, sabe, e não tem força nem de ficar com o corpo ereto, corpo de pé? Bem, eu tive essa visão no início aqui dessa oração. Se você está com dificuldade de se levantar depois de uma queda, de uma perda financeira, de uma quebra, eu quero que você se agarre nessa promessa de Deus. O Senhor vai renovar tuas forças, o Senhor vai te dar essa restituição, o Senhor vai te ajudar em meio a esses desafios que você está. Você não está sozinho, você vai conseguir vencer e vai conseguir prevalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Isaías capítulo 55, verso 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. A Bíblia diz aqui que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nós temos que tentar desistir de tentar entender tudo. O porquê que Deus está fazendo algumas coisas na nossa vida, inclusive na live que eu ministrei hoje às 9 horas, eu falei um pouco sobre isso. Foi Deus e não o que você pensa. Essa foi a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã. Porque é isso que o Senhor tem falado comigo. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. A gente pensa que é perda e é ganho. A gente pensa que é ruim e é bom. Porque Deus sabe todas as coisas. De repente você entrou aqui nessa oração com muitos questionamentos. O porquê que você foi demitido. O porquê que o seu contrato não foi renovado. Você se pergunta por que o noivado não deu certo. Estava tudo preparado. Você já tinha marcado a data do casamento e deu tudo errado. O porquê, sabe, que algumas coisas estavam na tua mão e de repente aquilo, sabe, evaporou e você ficou se perguntando: o que eu fiz de errado? Eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu fui nas reuniões, eu fiz tudo certo e nada deu certo. Deus pode estar fazendo isso. A gente não pode atribuir ao inimigo o que é Deus que está fazendo. Deus tem o controle da nossa vida e algumas coisas que Deus faz, algumas movimentações que Deus opera na nossa vida, é Ele que está fazendo os ajustes certos. É como se Deus estivesse, sabe, tirando todas as coisas do teu guarda-roupa e colocando agora tudo de forma organizada. Deus às vezes bagunça a vida da gente, mas não para o mal, para o bem. Deus bagunça a vida da gente para colocar em ordem e para colocar do jeito certo. Então eu aprendi algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que não vamos entender tudo que acontece na vida. Você pode até se esforçar para tentar entender, que você não vai entender muita coisa, mas lá na frente você vai entender o porquê. Lá na frente você vai entender o porquê que algumas pessoas saíram de perto de você, você vai entender o porquê que Deus permitiu certas lutas, você vai entender o porquê que você teve que lidar com a justiça. Você não queria lidar com a justiça, mas teve que lidar com a justiça. Você vai entender o porquê de algumas coisas. E lá na frente,
lá na frente a conta vai bater. Lá na frente você vai ver o porquê que Deus faz certas coisas na nossa vida. Outra coisa que eu aprendi é que Deus nem sempre nos leva numa linha reta. A Escritura diz que tudo serve ao seu plano. Até as perdas servem ao plano de Deus. As partidas, as entradas das pessoas na nossa vida, tudo serve a um plano perfeito. Há coisas que Deus já tem reservado para a nossa vida. Então, às vezes Deus nos leva a alguns lugares porque Ele tem propósito, serve um plano, certo? Hoje eu sou muito criterioso quanto a atender um convite, sou muito criterioso, sabe, a me envolver com um projeto, porque eu sei que tem coisas que é só perca de tempo. Não tem como dizer que não, é só perca de tempo. Mas eu sei que algumas coisas que eu achava que era uma perda de tempo, que eu não entendi o porquê, depois se transformou, sabe, em uma bênção de Deus, se transformou num sobrenatural. Nós não podemos nos isolar numa ilha e querer viver isolado do plano de Deus. Sabe, por mais que você queira se aposentar, por mais que você queira desfrutar da tua vida, existe um plano de Deus. E esse plano de Deus, ou você aceita ele, ou você ignora ele. Só que se você ignorar ele, você vai andar pelo seu próprio caminho. E andar pelo próprio caminho é duro. Andar pelo próprio caminho, sabe, é perda, é desperdício de energia, é desperdício de tempo. Ele vai fechar uma porta para nos forçar a mudar. Estávamos confortáveis onde estávamos satisfeitos, mas Deus não estava satisfeito. Ele tem algo maior, algo que nunca imaginamos. Às vezes a gente pensa assim, a gente pensa que tudo se fechou, então Deus quer que eu diminua meu ritmo. As coisas não estão dando certo, então eu vou ficar mais quieto na minha. E quando a gente pensa assim, automaticamente o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele começa, sabe, a nos movimentar, na verdade, para coisas maiores. E ele começa a nos fazer ver que o que ele tem para nós, ainda nós não conhecemos nem 10% daquilo que ele tem reservado. Então, esse é o tempo de você crescer, esse é o tempo de você prosperar, esse é o tempo de você ganhar sua família para Jesus, esse é o tempo de você montar sua empresa, esse é o tempo de você fazer as mudanças necessárias na sua vida, certo? Não fuja do plano de Deus, não tente dar um jeito de fugir. Eu estava conversando com um casal ontem e eles são advogados, têm um escritório e receberam uma missão de Deus, uma missão de ajudar numa igreja, em outra cidade, em outro lugar, e eles se envolveram, sabe, e estão deixando os seus negócios, eles estão cuidando dos seus negócios, mas agora à distância, e eu senti a apreensão deles, né, quanto a tudo aquilo que eles haviam deixado, mas ao mesmo tempo eu disse para eles que Deus estava no controle de todas as coisas, e a gente pensa que o melhor lugar é aquele que a gente conquista. Mas, na verdade, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, onde você está disponível para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Às vezes a gente está muito apegado nas coisas, a gente está muito apegado nas pessoas, a gente está muito apegado, sabe, nos ambientes, nos relacionamentos, mas nos esquecemos de que o plano de Deus é perfeito e que quando Deus ele decide mexer com a nossa vida, quando Deus decide nos movimentar, Deus quer nos abençoar. Sabe, Deus me quer em São Paulo, então eu devo crer que Deus tem coisas grandes para mim lá, coisas que eu conheço e coisas que eu não conheço, coisas que eu já estou descobrindo e coisas que ainda eu vou descobrir. Por quê? Porque é o plano de Deus para a nossa vida. Então, Deus não teria permitido uma tempestade nas nossas vidas se Ele não for usar essa tempestade a nosso favor. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus usa tudo que acontece na sua vida, não é nada aleatório, não é coincidência, não é o acaso. Deus está usando tudo isso para o seu bem. Essas críticas que você tem enfrentado é para o seu bem.
Aí você diz assim, como que vai ser para o meu bem? É para o seu bem. Essa tempestade é para o seu bem. Esses desafios que apareceu lá no teu negócio é para o seu bem. Sabe, essa luta que apareceu dentro da tua casa, com teu filho ou com a tua filha, é para o teu bem. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver sentido nisso. Você não vê sentido. Mas Deus vê favor. E o que você precisa fazer é continuar orando e se manter de pé. Sabe o que algumas pessoas fazem quando a tempestade vem? Elas desanimam, param de orar, param de buscar, elas param de clamar, sabe? Mas elas deveriam fazer o contrário, elas deveriam buscar mais, se entregar mais, porque Deus tem todas as respostas. E se Deus está permitindo algo, Ele está permitindo por um propósito. Ele está permitindo e Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, você não sabe, mas Deus sabe. Em Marcos capítulo 6, Jesus estava ensinando ao povo e já era tarde do dia. E Ele disse aos seus discípulos para comprar algo para eles comerem. Você lembra disso? E Jesus quis ali, naquele momento, Ele quis atravessar um lugar. Enquanto eles ainda estavam comemorando as coisas boas que eles viram Jesus fazer, Jesus veio e disse, quero que vocês entrem no barco, saiam daqui e atravessem o lago até Betsaida. E no versículo 48 diz que eles estavam em sérios problemas e alguns deles eram pescadores experientes e pensaram que iriam morrer no meio daquela tempestade. Ou seja, Jesus deu uma instrução que colocou eles no meio do furacão, sabe? Jesus deu uma instrução para aqueles discípulos e eles entraram no barco, obedeceram Jesus, mas enfrentaram uma grande tempestade. E Deus não teria permitido a tempestade se não fosse para chegar no outro lado. A tempestade veio, mas eles saíram ilesos daquela tempestade, porque Deus já sabe o fim pelo começo. Então, às vezes, Deus nos dá algumas instruções, e sabe, instruções que a gente entra e pensa, puxa, mas isso não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus eu não teria tanto problema. Se fosse de Deus, sabe, essa instrução, eu não teria tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, mas a bem da verdade, que Deus está usando tudo isso a seu favor. É disso que se trata a fé, confiar quando não faz sentido, confiar quando Deus se tira de um lugar abençoado. E você entra numa tempestade que parece que vai te derrotar, mas ela não te derrota, ela te prepara. Tem tempestades que estão apenas nos preparando. Elas são apenas validadores do céu na terra para você ir para o próximo nível. Isso é tremendo. Eu quero dizer uma coisa para você que está passando por tempestades. E grava bem o que eu vou te falar, hein? Grava bem o que eu vou te falar. Deus permitiu algumas coisas na tua vida aí. Deus permitiu algumas coisas. E Ele permitiu com um propósito. Aí você diz assim, mas eu não consigo ver Deus no meio disso. Se você continua em oração e anda cumprindo o princípio, você vai descobrir o propósito disso. E você vai ver. Deus não te abandonou no meio dessa tempestade. Ele já viu o fim. Isso vai passar. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus que essa tempestade vai passar. Essa dor vai passar, esse luto vai passar. Sabe, tudo isso que você está enfrentando hoje é uma temporada ruim, mas vai passar. Vai passar e você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Declare, eu creio em nome de Jesus, certo? Compartilhe agora essa oração com 10 pessoas. Eu vou declarar o Salmo 91 agora e quero pedir para você, compartilhe. Alguém próximo de você precisa dessa mensagem. Vá até o último homem. Amém? Salve mais um. Mande essa oração. Mande para um amigo, mande para um parente, mande para uma pessoa próxima. Me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E deixa eu lhe falar. Domingo agora, nós vamos ter um grande culto. Eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser incrível. Nós vamos falar sobre como vencer as adversidades da vida e vamos ter um tempo buscando o Espírito Santo. Vai ser maravilhoso e você é o nosso convidado.
Amém? Tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. E deixa eu lhe falar mais uma coisa. Nós vamos ter uma escola de profetas nos Estados Unidos agora em julho. E se você mora nos Estados Unidos ou conhece pessoas lá, convida eles, sabe? Você pode ter mais informações no nosso site www.vinicius17.com.br. E também duas alegrias. Amanhã nós vamos ter nosso programa na Rede TV às 10 da manhã. Ore por esse programa. Amém? Quero agradecer também a todos os meus parceiros e patrocinadores que têm acreditado naquilo que Deus nos deu. Que Deus abençoe vocês imensamente. E agradecer também aos intercessores que têm orado por nós. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos entrar em horário nobre na TV Bandeirantes às 8h15 da manhã. Vai ser uma bênção. Estamos com grande expectativa naquilo que Deus vai fazer. Amém? É Deus que vai fazer, é Deus que fez isso. Gente, a minha vida é um milagre, né? As coisas que acontecem na minha vida é um milagre de Deus, porque é só Deus mesmo, é só Deus, eu não tenho outra explicação. Toda honra e glória sejam dados a Jesus. E que Deus, pela misericórdia dEle, nos use como instrumento para abençoar, para ajudar a vida das pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91. E não quebra o propósito. Escreve aqui nos comentários, estou firme no propósito. Escreve aí, estou firme no propósito, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue agora a sua carta para Jesus, certo? E vamos apresentar a Deus. Se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno aí, faz a tua carta para Jesus, apresenta teus pedidos. Abre teu coração para Jesus, amém? E se você quiser baixar essa aqui, é gratuito para baixar lá no meu site, tá? Pode baixar lá no meu site essa carta, que daí você escreve aqui, amém? Vamos orar? Diga assim comigo, Senhor Jesus Cristo, eu coloco no teu altar a minha carta, coloco aos teus pés, Jesus, e creio que já está feito, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora por você. Senhor Deus e Pai, oramos por uma intervenção sobrenatural agora na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres na vida dela. Eu oro por intervenção. Eu oro por aquele que está doente para que seja curado. E por aquela pessoa, Pai, que está perplexo diante de situações que tem enfrentado e que pode não estar vendo o favor de Deus, pode não estar vendo o propósito em meio à sua dor, mas que essa pessoa creia que o Deus que já vê as coisas do fim, pelo fim, Senhor, que agora, nesse momento, essa pessoa creia que Deus já deu vitória para ela, que ela creia que essa tempestade vai passar, essa estação ruim vai passar e um tempo de abundância, um tempo de graça, um tempo de alegria está se aproximando. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que ela tem enfrentado, toda a batalha, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dela está servindo a um propósito maior, mas o Senhor está com ela, como está escrito nos Salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor Jesus, Tu és o nosso protetor, por isso não temeremos, por isso nos encha da Tua presença, encha-nos da Tua presença, nos fortalece, nos enche da glória, da Tua glória, Senhor. Coloca essa glória sobre nós, nos dê a resistência
para nos mantermos firmes. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração, cada carta. Essa carta aqui representa a carta de cada pessoa que está orando junto conosco e pedimos uma bênção e uma intervenção do Senhor em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor fortaleça os intercessores que caminham comigo aqui na oração, homens e mulheres que têm caminhado em intercessão aqui, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, os livre de todo mal, que todo ataque do inimigo contra a vida deles cesse e que por 7 caminhos o mal bata em retirada, que toda arma forjada seja quebrada, que tudo aquilo que foi formado para te fazer tropeçar, para te destruir, para te infamar, eu quero declarar, esse mal não prosperará contra a tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu trabalho, que o Senhor abençoe tua saúde, que o Senhor abençoe teu casamento, que o Senhor abençoe tua vida, que você viva o que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Compartilhe essa oração, mande para pelo menos 10 pessoas, se puder mandar para 100, para 1000, faça isso. Que Deus te guarde. Amanhã às 6 da manhã, quero ver quem vai estar comigo no sábado aqui às 6 da manhã. Eu vou lhe ver aqui, em nome de Jesus. Um abraço a todos e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o que está escrito em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Declaramos sem efeito a maldade, a inveja, a oposição espiritual e natural. E declaramos, ó Deus, a tua bênção na nossa vida. Declaramos que cresceremos, avançaremos e conquistaremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Também oramos por justiça nas portas, Pai. No nome de Jesus, oramos por justiça nas portas e declaramos: o Senhor está conosco, tua presença está na nossa vida, nenhum mal prosperará contra nós, prosperará contra a nossa casa ou contra o propósito, o destino que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, declaramos vitória sobre essa pessoa, sobre sua casa e sobre a sua família. Que todo tipo de briga, de desavença, de discórdia, de confusão nessa casa cesse no poderoso nome de Jesus e que haja paz nessa casa, haja paz nos quartos, haja alegria, haja um renovo de Deus. Meu Pai, envia renovo a todos nós que estamos aqui nessa oração. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça agora, no nome de Jesus Cristo, um renovo do Espírito. Um renovo do Espírito. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja cura em todo aquele que está doente, todo aquele que está com problema nos ouvidos, todo aquele, meu Deus, que ouve zumbidos no ouvido, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda dor no corpo, toda dor nas costas, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor mais milagres aqui nessa oração, mais cura aqui nessa oração, mais salvação nessa oração, mais transformação nessa oração. Aonde essa oração for ouvida, que milagres, sinais e maravilhas aconteçam para a honra e glória de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome aqui nessa oração, e pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossa casa, libera do teu poder sobre nós, Jesus. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, consagramos a nossa carta para Jesus, todos os nossos pedidos de oração, todo o clamor, toda lágrima, toda pessoa, Pai, que está crendo em respostas, que está crendo que o Senhor vai abrir portas, vai trazer transformação, vai trazer mudança. Nós pedimos, Pai, uma intervenção do céu.
Oramos também para que o Senhor traga grandes coisas para a vida dessa pessoa que está clamando, no nome de Jesus. Apresentamos no altar de Deus nossos pedidos, apresentamos no altar de Deus todo o nosso clamor. Senhor, esta mulher que está clamando pela sua família, Senhor, salva a sua família, traga transformação neste lar. Apresentamos toda a carta para Jesus. No nome de Jesus Cristo, declaramos e cremos. Sim, Jesus, assim nós oramos, assim nós te pedimos e declaramos gratidão essa noite, Senhor. Gratidão pela nossa família, gratidão pela nossa casa e gratidão pela tua santa e poderosa presença. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus me ouve. Amém. Jesus nos ouve. E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br, é gratuito para baixar, pode baixar lá. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos num propósito de 30 dias de jejum e oração. É claro que quem não pode estar em jejum não tem problema, fica só na oração, certo? Mas eu e muitos outros estamos em jejum nesse propósito e cremos no agir de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês a respeito do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui. E nós temos recebido alguns testemunhos muito impactantes. Eu recebi o testemunho do Pedro e ele escreveu assim: acompanho você há mais de um ano e há cerca de 3 meses eu estava bem, mas de repente apareceu um inchaço muito grande no meu pescoço. Fui até a emergência, pois fiquei preocupado. Chegando lá, os médicos disseram que eu havia contraído uma bactéria, mas eu não me entreguei. Passei noites sem dormir, quando o Senhor, usado por Deus, liberou cura sobre pessoas com problemas no pescoço. Eu tomei posse e no dia seguinte aquela enfermidade começou a se curar. E hoje, para honra e glória, eu estou completamente curado. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz, porque eu sei que Jesus Cristo cura e que Ele opera milagres. Quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe para no mínimo 10 pessoas. Você pode. Compartilha para no mínimo 10. Se puder mandar para 100, para 200, para 300, o maior número possível, manda essa oração. Amém? Manda essa oração, compartilha essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. Essa palavra está em Deuteronômio capítulo 11, verso 13, que diz assim: e acontecerá que se obedeceres diligentemente aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E daí, aqui a Bíblia diz que bênçãos se seguirão. Se você ler Deuteronômio 11, Deuteronômio 13, você vai ver quantas bênçãos há para quem ouve a Deus. Para quem ouve a Deus. Mas nós temos que ter cuidado com a terceira voz, que não é a sua voz e também não é a voz de Deus. É uma terceira voz. Porque essa terceira voz é que destrói casamentos. É essa terceira voz que faz gente sair de empregos bons que Deus abriu a porta. É essa terceira voz que tira a gente da igreja, que tira a gente do propósito. É essa terceira voz que você tem que ter cuidado. Se você ama o Senhor, você não dará ouvidos a outras vozes, nem obedecerá a ninguém em lugar do Senhor. Amar os outros, em vez de amar o Senhor, é uma maldição. Por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado para não nos perdermos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar ninguém no lugar de Deus. Tem gente ouvindo mais a terceira voz do que a voz de Deus. É essa terceira voz que tem colocado muita gente no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque quando você é guiado por uma terceira voz, que não é a voz de Deus, não é a sua voz, você acaba indo a lugares perigosos, a armadilhas que o inimigo preparou para a sua vida. O Espírito Santo
é um com o Pai, a Bíblia diz. O Espírito Santo é um com o Pai. Ele fala de coisas que ouviu e coisas que viu. Como que você vai confiar numa terceira voz que não viu nada de Deus, que não ouviu nada de Deus? É só a cabeça dela e ainda pode estar sendo influenciada por forças malignas. Exatamente. Quando o diabo quer destruir alguém, ele envia uma pessoa para começar a influenciar o ouvido e o coração, por meio de encantamentos, por meio de palavras, por meio, de uma perspectiva errada à visão de Deus, ao propósito de Deus. Sempre que há uma terceira voz, o relacionamento não é seguro. Cuidado com a terceira voz. Qualquer voz em sua vida que seja diferente da voz de Deus é a terceira voz, que pode desviá-lo do caminho, que pode desviá-lo do propósito que o Eterno tem para a tua vida. Essa terceira voz, ela pode colocar tudo a perder. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, Adão e sua esposa estavam diante de uma terceira voz, que era a voz da serpente. Existem muitas terceiras vozes nesta vida. Eva deu ouvidos a Satanás. Uma terceira voz. Ela ignorou a voz de Deus. E por ter dado ouvidos a essa voz, ela perdeu acesso. Ela perdeu oportunidade. Ela perdeu bênçãos. Tenha cuidado, tem vozes que não é a voz de Deus, é a voz do maligno, é a voz da acusação. É a voz que vem contra você para te acusar. É aquela voz que tenta te deixar depressivo, que tenta destruir você por dentro. Cuidado com a terceira voz, que diz para você que é melhor você largar o marido, porque o marido não é tão bom para você e que você merece coisa melhor. Cuidado com a terceira voz, que diz assim, por que você está aqui nesse emprego? Você é uma pessoa inteligente, você deveria estar em outro lugar trabalhando, mas ela está lá trabalhando e vai ficar. Ela empurra os outros para fora do barco, mas ela fica lá. Eu vejo isso acontecendo na igreja há mais de 20 anos. 20 anos que eu vejo isso acontecendo. Pessoas, inflamam os outros dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Daí, eles empurram para fora da igreja, mas eles ficam. Eu já vi isso acontecendo N vezes. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. A terceira voz põe tudo a perder. Eva destruiu o relacionamento que Adão tinha com Deus. Eva também tinha um bom relacionamento com Deus, mas colocou tudo a perder quando perdeu a comunhão com o Senhor, dando ouvido a uma terceira voz. O diabo foi essa terceira voz. A serpente foi essa terceira voz. Eu tive bons relacionamentos que foram destruídos por uma terceira voz. Teve pessoas que eu me dava muito bem com elas, mas por causa de uma terceira voz que veio com fofoca, por causa de uma terceira voz que tentou separar a amizade, relacionamento, coisas foram destruídas. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. E nós temos que orar também pela terceira voz. Imagina teu filho que deixa de ouvir você, que deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir uma terceira voz. Uma terceira voz que vai levar ele para caminhos errados. Uma terceira voz que começa a levar ele para amizades erradas. Nós temos que cuidar essa terceira voz. Essa terceira voz que vem aqui na sua cabeça, muitas vezes, dizendo para você, cadê teu Deus agora? Onde está a justiça nisso que você está vivendo? É a terceira voz te colocando contra teu Deus. É a terceira voz te colocando contra a promessa de Deus na tua vida. Essa terceira voz, ela também vai tentar nos tirar o acesso. Ela vai tentar, nos jogar para baixo. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas têm opinião sobre tudo. E quem ouve não consulta tudo que ouve. Não consulta tudo que ouve. Acredita no primeiro que cruza, falando mal, de quem você gosta, de quem você está conectado, de quem você caminha. Por quê? Porque não consulta. Não vê realmente se é aquilo que está sendo falado ou se é outra coisa. Você tem que ter cuidado com a terceira voz, que vem para destruir pontes, para destruir oportunidades.
Esses dias eu estava vendo, e isso assim me chocou muito, né? Uma pessoa falando um monte de asneira de outra pessoa, né? E depois, mais tarde, aquilo ali foi, isso tudo, né? Em jornais, em rede social, sabe? Aconteceu um episódio que tudo aquilo que aquela pessoa tinha falado não era verdade, não era verdade. Só que um monte de gente que já tinha sido enganada, né? E isso estava sendo divulgado em um monte de lugar. Então nós temos que ter cuidado, sabe? Com aquilo que nós ouvimos. É a terceira voz. É a terceira voz que muitas vezes leva ao engano. É a terceira voz que leva uma pessoa, sabe, a sair de um emprego bom, a sair de um casamento bom. Às vezes a pessoa está tão bem no relacionamento, mas daí vem aquela amiga, né? A terceira voz. Vem aquela amiga e começa a atacar. Vem aquela amiga e começa a oprimir, e começa a dizer não. Sabe, você deveria ser livre, você deveria aproveitar a vida. Olha lá, ele não está em casa, ele está jogando com os amigos, você está cuidando dos filhos. Olha a vida que você... É essa vida que você quer. E começa a encher o ouvido. A terceira voz separa os melhores amigos. A terceira voz separa casamentos. A terceira voz tira alguém do propósito de Deus. Se nós não tivermos um posicionamento firme quanto ao que Deus está falando conosco, nós vamos nos afastar e nos desviar de todo o propósito de Deus. Quantas vezes alguém chega para mim e me faz proposta de negócio, né? E pessoas vêm com um falar manso, vêm com um falar educado, né? Mas aquilo ali não é propósito de Deus para a minha vida, não é propósito de Deus. E daí sabe o que acontece? A gente acaba muitas vezes dando ouvidos a uma terceira voz e depois tem um prejuízo astronômico e ainda você sai, né? Depois ainda assim com prejuízo, ainda envergonhado, né? É por isso que nós temos que ter cuidado de não ouvir uma terceira voz. Satanás, por meio de sussurros e murmúrios, ele acaba destruindo relacionamentos. Cuidado com a terceira voz. Quem está a destruir o seu relacionamento com Deus? Quem está a te tirar do propósito de Deus? Não permita que uma terceira voz destrua o seu relacionamento com o Senhor. Não importa quão boas e sinceras essas terceiras vozes pareçam ser, você não deve ouvi-las se elas estiverem te afastando de Deus ou do propósito de Deus para a tua vida. Cuide a terceira voz. Tenha cuidado com a terceira voz. Nós temos que ter ouvidos para Deus. Amém? Temos que ter ouvidos para Deus. Não podemos nos intimidar. Não podemos deixar, sabe, que o medo nos tire de um caminho que é de Deus para a nossa vida. Não podemos permitir que a intimidação ela fale como uma terceira voz a nós. Devemos permanecer firme na voz do Senhor. Amém? O Senhor é aquele que cuida de nós. E que o Senhor te livre de toda maldade. Que o Senhor te livre de todo engano. Lembre-se, Eva escutou Satanás e acabou fora da bênção. Se você escutar a terceira voz dessa amiga, desse amigo, dessa pessoa, você pode perder tudo. Toda voz que você ouvir, veja se essa fonte é o Senhor ou não é o Senhor. E um detalhe, até uma pessoa abençoada pode ser usada como uma terceira voz. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus, mas teve um momento que Satanás usou ele. Exatamente, Satanás usou ele por uma influência, por um pensamento, por um dardo na cabeça dele. Então, mesmo alguém andando com Jesus pode muitas vezes dar abertura para uma terceira voz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não sabes das coisas de Deus, só sabes das coisas dos homens? Então nós temos que compreender, essa terceira voz é perigosa e que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com mais de 10 pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Não separa sem ouvir a Deus, certo? Porque se você ouvir a Deus, você não vai separar. Não saia do seu trabalho sem ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, talvez Ele não diga para você sair. Não ouça a terceira voz. Amém? Eu dei essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: meus ouvidos ouvem a Deus. Escreve aí: meus ouvidos ouvem a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91.
Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Fica 19 quilômetros de São Paulo, da grande São Paulo, certo? Barueri é do lado de Osasco, do lado de São Paulo, e você é nosso convidado, Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Vai ser uma grande bênção, vou transmitir ao vivo esse culto, porque Deus me deu uma palavra sobre Isaac, e eu creio que por mais que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. Amém? Mesmo que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. E eu quero convidar você a escutar essa mensagem em nome de Jesus. E quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 horas da manhã aqui, certo? Não é porque nem o diabo pode te vencer a estar na oração, nem o sono. Amém? Nem o sono, nem distração, nem outra qualquer coisa, em nome de Jesus. E olha só, você que mora nos Estados Unidos, estamos nas últimas vagas para encerrar as vagas da Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos. Inclusive você que é daqui do Brasil, que já vai passear em julho, né? Você já pode organizar para estar conosco nessa Escola de Profetas. E você que é dos Estados Unidos, convida outros amigos para estarem conosco. O link da Escola de Profetas está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, você compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, botar em grupos, nas tuas redes sociais, desejar que Deus te abençoe infinitamente mais. Que o Senhor multiplique, porque você está estendendo a mão para o teu irmão, você está lançando uma semente, Deus vai te abençoar por isso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta agora para Jesus. Amém? Levante assim para o alto junto comigo, certo? Levante assim para o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora todas as cartas. Apresentamos a Ti todo o nosso clamor, todo o nosso clamor, Pai, os pedidos de oração em favor da família, em favor das finanças, em favor do casamento, em favor do ministério. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração e eu peço intervenção. Meu Deus, que a terceira voz seja calada agora, que tudo aquilo que vem para confusão na vida dessa pessoa, tudo aquilo que vem para perturbação na vida dela caia por terra, no nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, Pai, blinda ela, blinda seu ouvido da terceira voz, da maldade, da contaminação, daquilo que quer tirá-la do casamento, daquilo que quer tirá-la do trabalho, da igreja, daquilo que o Senhor quer tirá-la do propósito, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus, que caia por terra, Pai, toda a terceira voz, que caia por terra toda a contaminação, toda a fofoca, toda a mentira, toda a inveja, toda a maledicência, toda a praga lançada, nós cancelamos e quebramos no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento cada carta para Jesus agora e pedimos um milagre. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, com câncer, ou com alergia, ou com feridas, ou com outros problemas na coluna, nos órgãos internos, no coração, e oramos pela cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, e nós oramos declarando saúde total e completa. Oro para que a paz de Deus habite ricamente no interior dessa pessoa. Tira a preocupação, a ansiedade, a aflição, o peso. Senhor, em nome de Jesus, e nós cancelamos agora
todo dardo maligno que vem para prejudicar essa pessoa, para perturbá-la, para tirá-la da presença de Deus, que todo mal caia por terra. E nós invocamos o nome de Jesus agora. Jesus, nós invocamos tua santa presença. Toque-os, Jesus, com o teu poder agora. Toque nessa casa, toque neste lugar. Toque-os, 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 Jesus. Toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça. Agora, Jesus, toque-os com o teu favor. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo do vivo Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhe essa oração. Mande essa oração para no mínimo 10 pessoas, todos podem compartilhar. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até mais.